Se sinta muito bem-vindo ao canal do Projeto Original. Se você ainda não me conhece, eu sou a Juliana Nandra. Junto com a IAS, nós somos as fundadoras do Projeto Original, que é uma plataforma de desenho humano criada para te ajudar a se apaixonar ainda mais por você e viver uma vida original. Ou seja, uma vida que está alinhada com a pessoa que você veio ser, a pessoa que você foi projetada para ser, alinhada com a sua essência, alinhada com a sua natureza e o que faz sentido para você. O vídeo de hoje é sobre um tema que, assim, eu não sei vocês, até conta aqui nos comentários. Mas o meu primeiro contato com o desenho humano não foi tudo flores. Eu lembro de abrir o desenho, eu sou uma projetora, assim como a Yas, e olhar a estratégia, esperar pelo convite, e eu pensei, eu não conhecia nada de desenho humano, né? E eu pensei, meu Deus do céu, isso é muito desempoderador, isso é muito. Como assim eu vou esperar pelo convite? E eu achei muito ruim o meu desenho. E eu lembro de fechar aquilo e passar meses sem abrir de novo. Então, eu sei que existe sempre essa questãozinha, assim, essa duvidazinha do tipo, será que meu desenho é bom? Será que tem desenho melhor do que o outro? Se você já se perguntou isso alguma vez, esse vídeo é para você. Fica aqui que a gente vai tirar todas as dúvidas em relação a isso. É que quando a gente pensa assim, né, existe desenho melhor do que o outro, o que é que a gente está fazendo? A gente está comparando. E dentro do desenho humano não existe essa coisa de comparação porque não existe bom ou ruim. Então eu já quero ir te convidando a abrir a sua mente para ir além dessa realidade dual que a gente vive, né? Porque nessa realidade dual existe bom e existe ruim. No desenho humano, a gente tem as duas potencialidades, as duas polaridades. Qualquer desenho pode ser bom ou pode ser ruim. Ju, você está dizendo que um desenho pode ser ruim? Não necessariamente o desenho em si é ruim, mas a forma como a pessoa acessa aquela energia, ela pode acessar aquela energia de uma forma totalmente desalinhada e acabar sendo ruim para ela. Quando a gente pensa em contexto, no contexto do desenho humano, a gente já entende. Não existe essa questão de comparação. Não existe um julgamento moral, porque quando a gente pensa também em bom ou ruim, existe um julgamento moral por trás daquilo, né? Algo ser bom tem uma tem uma conotação, né? Bom, certo, errado, tem uma conotação mais moral. E o desenho humano ele não entra aí, sabe? Ele vai mesmo nessa visão de esse é o seu desenho, o que é que você vai fazer com ele? Então, cada desenho existe ali um potencial enorme para brilhar, para construir coisas incríveis, para criar coisas maravilhosas. E cada, por exemplo, quando a gente olha para cada tipo de energia, né, então a gente tem 5 tipos: manifestadores, geradores manifestantes, projetores e refletores. Ali, só em olhar para isso que é super básico, né, que é a porta de entrada do desenho humano, a gente já consegue ver com muita clareza o quanto cada um deles tem a sua beleza e cada um deles tem o seu desafio. Então não existe, é mais fácil ser manifestador do que ser. Claro que existem condicionamentos que vão ser mais desafiadores do que outros, mas todo mundo tem condicionamento, né? Então, condicionamento é quando foi condicionada, você foi influenciada a ser algo que você não é, a viver de uma forma que não está alinhada com a sua natureza, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa num manifestador, qual é a maior beleza, a maior magia, o maior poder de um manifestador? É iniciar, né? É esse dom de receber uma inspiração e colocar aquilo no mundo, iniciar. E é essa força imparável, né? Esse fogo interno. Essa coisa de que quando a pessoa realmente está em alinhamento, é uma inspiração para todo mundo, né? Ela abre caminhos e as pessoas certas o seguem. Por outro lado, existe um grande desafio aí, que é você sentir, confiar em você o suficiente para iniciar. Então, muitas vezes, o que é que eu vejo, né, de manifestadoras, principalmente manifestadoras mulheres? Elas têm muito esse desafio de autoconfiança, de confiar em si mesma, de confiar nesses impulsos, de confiar que elas conseguem, de confiar que elas têm o poder suficiente para fazer aquilo se realizar. Então, às vezes, muitas vezes, ela passa anos com esse desejo, com essa ideia, com essa inspiração na cabeça e nunca vai para fora porque ela foi condicionada a achar que não pode, a achar que não tem.
força suficiente, não tem poder suficiente. Então a gente já consegue ver que existe um grande potencial aí, mas com ele um grande desafio, porque tudo no desenho humano é dual. Então aquela energia está ali, você pode estar acessando a parte mais elevada daquela energia, ou você pode estar acessando a parte mais densa daquela energia. Agora vamos pensar num gerador, né? Qual é a grande magia? Uma das, né? São várias, todos os tipos têm grandes magias, grandes poderes, superpoderes. Mas quando a gente pensa no gerador, o que é que a gente pensa? É essa força criativa, é essa energia gostosa, é esse poder de é, elevar a energia de um ambiente, elevar a frequência do planeta, né? Quando a gente pensa assim a nível maior. Sempre que eu penso no gerador, eu penso na Beyoncé. Não sei se você é fã, mas eu sou super. E é incrível que às vezes você, mesmo assistindo um vídeo, você não precisa nem estar lá. Você sente aquela energia e você é tomado por aquela energia. E eu gosto muito que muitas vezes durante o show, eu já fui no show dela, né, ao vivo, e muitas vezes durante o show ela fala essa coisa de tipo, vamos nos divertir, a gente tá aqui pra nos divertir. E ela realmente consegue levar todo mundo nessa diversão e sustentar aquela energia. Eu até me arrepio, assim, porque um gerador, gente, eu não sei se você já teve a oportunidade de estar num espaço com um gerador alinhado, é incrível, assim, você é tomado por aquela energia, e você se envolve. Eu vejo muito gerador como essa lareira, sabe? Que atrai todo mundo, ou essa fogueira que as pessoas querem estar perto, sabe? Que é quente. Então o gerador tem essa coisa muito gostosa. Por outro lado, qual é o desafio do gerador? Justamente seguir o que faz sentido para o sacral dele, que é justamente através, né, de dizer sim para as coisas que o sacral dele diz sim, que ele vai sustentar, que ele vai elevar essa energia. Então, existe aí um superpoder, mas existe um super desafio. Né? E a gente vê muitos geradores que têm dificuldade de dizer não para aquilo que é não, e dificuldade de dizer sim para aquilo que é sim, por ser muito mental, ou por às vezes não querer desagradar. Então, de novo, é um superpoder que está atrelado a um super desafio. Quando a gente pensa em geradores manifestantes, tem todo esse potencial de ser multi, de unir várias coisas, né, de criar algo novo. O gerador manifestante, eu acho lindo que a Yas fala que o gerador manifestante é um gerador com herança de manifestador. Então é bem isso, né? É essa coisa de tipo, eu sou um gerador, eu tenho todo esse poder, esse potencial para criar, para construir algo, para trazer algo e sustentar algo no mundo, né? Algo que vai ser que vai ser muitas vezes disruptivo, né? Porque tem essa energia manifestadora e muitas vezes o gerador manifestante ele faz isso unindo várias paixões diferentes, vários interesses diferentes. Só que por outro lado, qual é o desafio que tem aí? É esse condicionamento de achar que tem que escolher uma coisa e morrer, passar o resto da vida ali, naquele mesmo trabalho, ou desenvolvendo a mesma função, ou sabe, tipo, viver a Matrix, né? Viver o script que todo mundo espera que ele viva. Quando a gente pensa em projetores, existe todo esse potencial de ser um guia, né? Esse superpoder de enxergar o outro profundamente, de conseguir guiar o outro, de ser um guia mesmo para as pessoas, né? De dominar sistemas que vão ajudar as pessoas, que vão tornar o mundo mais eficiente, e um mundo melhor. Aí vem atrelado o desafio dele achar que ele precisa estar sempre produzindo, que o poder dele, que o valor dele está no que ele produz, não no que ele vê. Então, o projetor vem para o mundo com essa visão de águia, mas ele não dá nem valor para isso. Ele acha que o valor mesmo está naquilo que ele produz, naquilo que ele faz, naquilo que ele está criando, no trabalho dele. Sabe? Não estou dizendo que o projetor não está aqui para trabalhar, mas a maior contribuição que ele pode fazer para o mundo vem mais do que ele vê do que aquilo que ele está produzindo. E por último, os nossos queridos refletores, né? Se você é uma refletora, até deixa aqui nos comentários. A gente ama ver que existem refletores. A gente fala às vezes refletor e tipo, cadê esses refletores? Às vezes outra aparece uma refletora lá no nosso Instagram. Inclusive, se você é refletora, lá no nosso Instagram, se você procurar, vai ter um post que a gente colocou assim: encontre aqui a sua BFF, a sua Best Friends Forever, original, e lá vários tipos foram se encontrando, né? Então, e tem refletora lá, se você é refletora,
que eu ouço muitas vezes refletores chegam e querem conhecer outros refletores. Procura lá esse post que você vai encontrar a sua tribo lá, tá? Então, o refletor tem essa capacidade de refletir, né, de espelhar, de ser esse espelho mesmo para o ambiente, de assumir vários papéis diferentes, né, de ser um camaleão, que isso é incrível. Mas aí vem a dor, vem o desafio de ver um condicionamento de querer ser sempre a mesma coisa, de se colocar numa caixinha e não se permitir experimentar todas as cores do arco-íris. E aí fica sempre naquela cor cinza, sabe? Quando ele poderia ser roxo, laranja, é, nem sei, as cores de arco-íris, verde, não sei. Mas tem todo esse potencial e muitas vezes ele não acessa esse potencial por causa de condicionamentos. Então, isso foi um resuminho bem simples e bem rápido para você já começar a entender o quanto não existe nada no desenho humano que é por si só bom ou por si só ruim. Exemplo, outro exemplo que é basicão e que rola muito é a questão do canal do dinheiro. Existe um canal no desenho humano que é o canal do dinheiro. Aí todo mundo acha o quê? Nossa, ter o canal do dinheiro só pode ser muito bom, né? Tipo, só pode ser muito bom que uma pessoa tenha um canal do dinheiro. Aí o que acontece? Muita gente mesmo, e não é pouca, que tem o canal do dinheiro, tem problemas com dinheiro. Por quê? É de novo, aquela energia tá ali. Como a pessoa tá usando aquela energia, pode ser para cima ou para baixo, de uma forma elevada ou não elevada. Então começa a olhar para o teu desenho e enxergá-lo como esse mapa do tesouro, sabe? Esse mapa que tá te mostrando o teu ouro, o teu tesouro, e que você tem a escolha de usar isso pro bem ou pro mal. E aí o interessante também é que quando a gente começa a pensar, né, em os desafios, os superpoderes de cada tipo, a gente começa a ver também que às vezes é essa comparação entre tipos que leva a pessoa a não viver o projeto dela. Então ela fica se comparando, ah, o desenho de fulano é melhor, ou ser isso é melhor. É mais fácil ser manifestador, é mais fácil ser gerador. Ah, eu sou projetora, coitada de mim. Existe muito esse lugar de, às vezes, das pessoas usarem o desenho delas para se vitimizarem. E vocês vão ver, se você, esse é o primeiro vídeo que você está vendo meu, você ainda não sabe desse meu lado, mas vocês vão me conhecendo e vão vendo. Às vezes eu sou muito dura em relação a isso, porque eu não vou tolerar, não vou suportar e não vou nutrir esse sentimento seu de vítima. Então já vamos cortar isso por aqui. Não existe melhor ou pior. Ai, Ju, mas você está dizendo isso porque assim, assim, assado. Eu sou projetora também. Eu poderia estar usando essa desculpa, né? De tipo, ah, eu sou projetora, eu não tenho energia. Ai, coitada de mim. Ai, para às vezes ficar no meu lugar e usar o desenho humano como uma bengala, sabe? Usar o desenho como uma bengala. Eu vejo muito isso acontecendo. Então, se você já uma vez entrou nessa narrativa, já corta, porque eu já falei aqui bem rapidinho, acho que já deu para você entender como cada desenho vai ter o seu desafio, cada desenho vai ter a sua beleza, e o seu desenho é exatamente o que você precisa. Deus não erra. Não existem coincidências no universo. Não existem acidentes. O desenho que você tem não foi um acidente. Não foi por acaso. O dia que você nasceu, o horário que você nasceu, o lugar que você nasceu foram projetados, foram intencionados para que você nascesse naquele dia, naquele horário, naquele lugar, para que você tivesse o desenho que precisava ter para realizar as coisas que você veio realizar, para aprender as lições que você veio aprender. Às vezes a gente pensa assim: ah, eu tenho esse desenho porque eu nasci naquele dia, naquele horário, naquele lugar. Não. Você nasceu naquele dia, naquele horário, naquele lugar para que você tivesse o seu desenho. Então a sua alma veio com uma missão, com coisas que ela veio experienciar nessa vida. Coisas que ela veio construir, coisas que ela veio criar, coisas que ela veio aprender, desafios que ela veio ultrapassar. E aí, dentro disso, o seu desenho foi criado. E às vezes você pode pensar: ah, ok, então
Eu tenho um desenho que é perfeito para mim, vai ver que minha missão de vida, meu propósito de vida, meu projeto aqui nem é tão grandioso assim. Todo mundo é perfeito. Todo mundo tem, todo mundo, eu gosto sempre de falar isso também, todo mundo foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Então, a gente aqui no projeto original acredita 100% que cada ser humano nasceu com um potencial imenso, que cada ser humano tem o potencial de criar coisas maravilhosas no mundo. Obviamente que nem todo mundo veio para ser uma Rainha Elizabeth, né? Já faleceu, mas ou um Dalai Lama ou um Martin Luther King. Ninguém, nem todo mundo veio para essas coisas assim, né, de causar grandes impactos. Cada um vai ter o seu papel dentro desse enorme quebra-cabeça que é a humanidade, né? Esse enorme quebra-cabeça que é a humanidade. Às vezes não é algo tão grandioso que está impactando milhões de pessoas, mas é algo que vai transformar as pessoas que estão ao seu redor. E isso vai reverberar. Porque imagina, né? Eu sempre gosto de convidar as pessoas a imaginarem mesmo esse quebra-cabeça. E você é uma pecinha. E ao seu redor tem outras pecinhas. Então, quando você está fazendo, vivendo o seu projeto original, vivendo uma vida original, as pessoas que estão ao redor vão ser impactadas. E aí, imagina, né? Isso reverberando. E aí as pessoas que estão ao redor, das pessoas que estão ao seu redor, vão ser impactadas também. E isso vai causando um efeito cascata, talvez. Isso vai reverberando, reverberando, reverberando. E cada um de nós vai causando o impacto, vai deixando a nossa marca aqui no mundo da forma como a gente foi projetada para fazer. Então, a partir de hoje, vamos combinar aqui. Chega desse negócio de, eu queria ser tal tipo, eu queria ter tal coisa no meu desenho. Não. O seu desenho é perfeito para você. Deus não erra. Você é perfeita. Deus não erra. O seu desenho é perfeito. Deus não joga dados. Deus não te criou por acidente. Você não nasceu por acidente. O horário que você nasceu. Gil, mas eu tive uma cesárea de emergência. Tava tudo, fazia tudo dentro, tava tudo dentro da ordem divina. Tudo é permissão divina. Então, o dia, independente se você foi prematura, se você não nasceu no dia que era para nascer, né? Que os médicos acham. Quem são os médicos, né? O que é que o médico sabe perto do que a ordem divina sabe? Então, já vamos cortar isso aqui. Não existe desenho melhor do que o outro. Para de pensar que queria ter o canal do dinheiro. Para de pensar que queria, eu queria ter só um sacralzinho aqui definido para ter um pouquinho mais de energia. Claro que assim, vez ou outra eu e a Yas, a gente brinca, uma invejinha branca, assim, queria. Aquele dia que a gente tem muita coisa para fazer, queria só ter um sacralzinho aqui definido para a gente. Mas a gente vai aprendendo. E algo que eu aprendi e que eu integrei nesses anos trabalhando com desenho humano é que o nosso desenho, ele vai trazer justamente as lições que a gente precisa aprender. Então, lembra que eu falei lá no começo? Exemplo, né? O manifestador, principalmente manifestadoras mulheres, tem muito essa questão de confiar nelas mesmas. Então, elas vieram manifestadoras justamente porque a alma dela precisava aprender isso. Entende? Então, o seu desenho, ele vai trazer coisas que era exatamente o que a sua alma estava vindo aprender. Então, às vezes a gente acha assim, já é fácil para um manifestador iniciar. Muitas vezes não é, porque é isso que ele veio aprender, que ela veio aprender, que essa manifestadora veio aprender. Às vezes ela não sei se você acredita em outras vidas ou ancestralidade, mas vamos dizer, né? Se você acredita em outras vidas. Às vezes, em outras vidas, ela foi uma pessoa super dependente. Ou às vezes, né? Nem olhando em outras vidas, mas às vezes na ancestralidade dela, né? Quando ela olha para a história das família, das mulheres da família dela. Eram mulheres super dependentes. E aí ela veio quebrar isso, sabe? E aí, quando a gente começa a entender isso também, o poder que a gente tem, o impacto que a gente causa na nossa linhagem quando a gente é quem a gente veio ser, a gente tá curando. Eu até me arrepio falando isso, assim, de verdade. A gente tá curando uma linhagem inteira. Os nossos descendentes, os nossos ascendentes, é assim que fala, quem veio antes, quem veio depois. Então, às vezes a gente fica sonhando, tem meio que um sonho de grandeza, né? Tipo, eu quero impactar milhões de pessoas.
mas às vezes você até vai impactar milhares de pessoas dentro da sua linhagem, né? Todas as centenas de pessoas que vieram antes de você, todas as centenas, milhares de pessoas que vão vir depois de você. Olha o poder que isso tem, de você conseguir quebrar um padrão, sabe? De repente você é uma projetora que vem numa linhagem de mulheres super guerreiras que não conseguem descansar, que acham que não merecem o descanso, que não merecem serem reconhecidas. Que acham que não merecem ser reconhecidas, que se doam, que se esgotam. Aí você vem como projetora, que tem um super dom, mas que também tem esse desafio, né? De aprender a descansar, de aprender a enxergar valor em quem você é. E aí você vem e você consegue quebrar isso na sua família. Olha que potente que isso é. Olha que incrível que isso é. Então, muitas vezes o nosso desenho, e as pessoas vão ter o desenho que vai trazer os desafios que elas precisam para ser quem elas vieram ser. Então, vai ser difícil para o projetor descansar, às vezes, muitas vezes é difícil para o manifestador iniciar, às vezes é difícil para um gerador se conectar com o corpo dele, seguir os seus sims e não a mente. Então, cada um tem os seus desafios, e os desafios não são por acaso, assim como o desenho não foi por acaso. Agora também vamos ser sinceros, né? Existem pessoas, como a gente já falou, existem pessoas que se destacam, existem seres que se destacam. O desenho humano explica isso? Outro dia eu tava vendo uma matéria que era assim, do tipo, e será que existe o desenho humano do bilionário? Será que os bilionários têm um desenho humano assim, tipo específico? E as pessoas estavam, e a pessoa lá da matéria estava falando sobre o Elon Musk. E, e a verdade é que o que faz um desenho se destacar, o que faz uma pessoa se destacar é o alinhamento. Então, não é o desenho em si, porque você já viu que o desenho pode ser usado da melhor forma, da pior forma, pode ser, a gente consegue extrair daquele desenho o maior potencial, ou os maiores desafios, ou a pessoa ficar só na vibração mais baixa e nunca alcançar o potencial. Então, não tem a ver com o desenho em si, tem a ver com o quanto a pessoa está alinhada com o desenho dela. E eu quero até mostrar aqui um desenho de uma pessoa que você pensa assim, que se você olha esse desenho, tipo, não tem nada demais. Tem nada demais esse desenho, né? Não é um desenho que a pessoa olha e, sei lá, pensa, nossa, essa pessoa tem o ego definido, só 30% da população tem o ego definido, né? E o centro do ego fala muito do material, né? De motivação, de força de vontade, de conquistar aqui o mundo material, de fazer dinheiro, enfim. Também não é uma pessoa que tem, sei lá, coroa definida, que também é super, muito mais raro, né? É um desenho humano normal, né? Que meio que se passa até, tipo, a pessoa olha, se colocasse outro desenho comparando, talvez ela até diria, nossa, esse desenho aqui, esse outro é muito mais interessante do que esse aqui. Só que esse desenho que tá aí na tela pra vocês é o desenho de ninguém mais, ninguém menos que Barack Obama. É o desenho de Barack Obama. E a gente vê nesse desenho uma pessoa, quando a gente vê para a história dele e o que ele fez, e a gente olha para o desenho dele, a gente consegue ter muita clareza de que ele usou o ao máximo, né? Ele acessou o máximo potencial do desenho dele. Porque, como eu falei, tudo no desenho vai ter o lado potência e o lado desafio. Então, por exemplo, uma garganta aberta que ele tem pode ser um super desafio da pessoa não ser ouvida, de uma pessoa não conseguir falar, ter problema com a comunicação. Por outro lado, é um superpoder para quem sabe usar isso. Então, a gente consegue ver grandes oradores da humanidade, grandes pessoas assim que impactavam muitas pessoas através da voz, tem a garganta aberta. Barack Obama é um deles. Então a gente começa a entender, quando a gente vai pegando exemplos assim, a gente começa a comparar e ver, tipo, cara, às vezes a gente pega um desenho que parece muito mais tipo uau, e a pessoa tá vivendo por condicionamento, por não trabalhar aquela energia, tá vivendo uma vida super, desculpa a palavra, mas medíocre, no sentido de ela poderia estar vivendo uma vida extraordinária, ela poderia estar vivendo uma vida original, e ela tá só seguindo a manada, ela tá só fazendo o que é esperado dela, ela tá só seguindo o script, ela não tá trabalhando com algo onde ela tá colocando os dons dela, onde ela tá acessando o máximo potencial dela, ela tá só
vivendo, sabe? Às vezes sobrevivendo. E aí a gente pega um desenho como o do Barack, que parece um desenho super ok, né? E aí a gente olha o que ele fez e a gente começa a entender que quando a gente acessa o máximo potencial do nosso desenho, coisas incríveis acontecem. E não existe julgamento nisso, né? Só a nossa alma, só Deus sabe o que é importante pra gente aqui nessa vida. Então, quando a gente olha para as pessoas que estão vivendo a sua estratégia, estão vivendo a sua autoridade, estão tirando ali o máximo potencial, estão aproveitando o máximo potencial, a energia mais elevada do desenho delas, são as pessoas que realmente estão fazendo a diferença no mundo, são as pessoas que realmente estão vivendo uma vida original, são as pessoas que estão realizadas, são as pessoas que estão colocando seus dons no mundo, são as pessoas que estão manifestando a sua vida dos sonhos. Por quê? Porque quando a gente volta, sempre é para o básico, tá? Sempre quando a gente pensa assim, ah, eu quero aquilo, volta para o básico do desenho humano, estratégia e autoridade. Estratégia e autoridade. Qual é a sua estratégia, qual é a sua autoridade? Começa a aplicar isso. Começa a entender os seus condicionamentos e descondicionar isso. E você vai ver que, naturalmente, você vai desbloqueando todo o potencial que que está aí preso no seu desenho. Então, vê o teu desenho mesmo como essa mina, né, do tesouro, esse mapa do tesouro. E existe tanto ouro, tanto poder, tanto potencial aí dentro, só esperando você acessar. Só esperando você acessar. Claro que conhecer o seu desenho humano ajuda muito, porque quando a gente começa a ganhar consciência, isso aconteceu muito comigo. Quando eu comecei a estudar o meu desenho mais a fundo e eu comecei a ganhar consciência e validar muita coisa, sabe? Então, principalmente quando eu comecei a entender mais os meus canais, as minhas portas, começou a validar muita coisa pra mim. E essa validação eu acho muito importante e dá mais força pra gente, sabe? Pelo menos pra mim, me deu muita força pra tomar decisões na minha vida, pra fazer movimentos que lá no fundo eu já sabia. Eu já sentia, eu sinto que eu sou boa nisso, eu sinto que eu poderia estar contribuindo com o mundo com isso. E o meu desenho em si foi dando essa validação. Então, sim, conhecer o seu desenho humano é muito importante, né? Ter consciência, trazer isso para consciência, porque muitas vezes esse potencial tá aí e a gente não tem consciência dele, né? Então, trazer esse potencial para consciência ajuda muito, mas não é suficiente. Não adianta só ter a informação na sua cabeça, não adianta só você saber mentalmente, racionalmente sobre o seu desenho. O importante é você aplicar. E a gente começa aplicando através de estratégia e autoridade. Que é o basicão, que assim, as pessoas já não, acho que não aguentam mais me ouvir falar sobre isso, que eu sempre vou bater na mesma tecla. Estratégia e autoridade, estratégia e autoridade, estratégia e autoridade, porque no final das contas é o que vai naturalmente te levando e você vai fluindo para aquilo que você veio viver, para aquilo que você veio realizar, para aquilo que você veio trazer para o mundo. Então, amor, eu acho que já está mais do que claro que não existe desenho melhor que o outro, que o seu desenho é perfeito para você, que você é perfeita exatamente como você é. A gente sempre gosta de falar sobre isso. Você é perfeita exatamente como você é. O problema não é você. O problema muitas vezes é o mundo condicionar a gente a ser algo que a gente não é. Só que a gente já saiu desse lugar de vítima, como eu falei, né? Se você ainda tá nesse lugar de vítima, dá um chacoalhão aí pra você. Peraí, ok. Muitas vezes o mundo quis me moldar em uma forma que não é minha, mas eu vou sair desse lugar. Todo mundo aqui é adulto, né? Eu imagino que se você tá me assistindo, você é adulto. Tomar a responsabilidade da sua vida pra você, afinal, né? É a sua vida. Tomar a responsabilidade pra você e entender, ok, muitas vezes o mundo quer que eu seja assim, mas hoje eu sei quem eu sou. Hoje eu sei como eu funciono. Hoje eu sei o que funciona pra mim. Hoje eu sei o que é correto para mim. Hoje eu sei tomar decisões com a minha autoridade interna e não com o que as pessoas, o mundo, o padre, o pastor, a mãe, o pai, o chefe esperam de mim. Então, sai desse lugar de vitimização, sai desse lugar de comparação e em vez de olhar para fora e pensar, tal desenho é melhor, fulano é melhor, olha para você, olha para dentro, olha para o seu desenho e desbloqueia para acessar todo esse potencial que existe aí dentro de você. Espero que nós estejamos acertadas agora em relação a esse assunto e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!